Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E aqui nós abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com assuntos relacionados a empreendedorismo, a questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre essas pautas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br ou pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito comercial, mais precisamente fizemos aqui um compilado de perguntas relacionadas ao imposto de renda. Muitas pessoas com muitas dúvidas sobre essa pauta nesse período que nós estamos agora de entrega da declaração do imposto de renda. E quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, é o contador, mestre em economia, Evaner Aguiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que prestigiam e enviam as suas perguntas para nós. Bom, então a primeira pergunta aqui da telespectadora Ana. Ela fala o seguinte: como declarar rendimentos de aluguel de imóveis, Evaner? Muito bem, Ana. Obrigado pela pergunta. Rendimentos de aluguéis de imóveis sempre trazem dúvidas. Tá? Por quê? Porque depende se você tem o seu imóvel alugado para uma pessoa física ou alugado para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Também depende se você conta com o apoio de uma administradora de bens ou faz o aluguel por conta própria. Mas, via de regra, o rendimento de aluguel ele é uma renda tributável, que soma outros rendimentos, como aposentadoria, salários, pensões. Quando este aluguel for para uma pessoa física que ele paga, então o contribuinte, que é o proprietário, ele deverá verificar se este valor é tributável. Aplica-se a tabela progressiva do imposto de renda e, se for mais de 2.800 e uns quebrados, já deverá pagar o imposto conforme a tabela progressiva do imposto de renda no final do mês seguinte. Então, a própria pessoa deverá fazer esse recolhimento do imposto. A pessoa fala quem está recebendo. Quem está recebendo o aluguel de uma outra pessoa física, ela mesma vai fazer o cálculo do imposto e pagar no mês seguinte. Já se o proprietário aluga para uma pessoa jurídica, para uma empresa, esta empresa ela terá então a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda na fonte e pagar então para o proprietário somente o valor líquido deste imposto. E na declaração de imposto de renda? Bom, na declaração de imposto de renda, lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoas físicas, deverá então o proprietário informar o valor recebido líquido, ou seja, já pode deduzir despesas como IPTU. Se tiver o apoio de uma administradora, o valor pago para essa administradora, e informa lá na ficha de pagamentos o valor que pagou, isto é dedutível, e outras despesas de manutenção do imóvel. O proprietário pode deduzir. E se recebeu, então, o valor de uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica ela vai fornecer um informe de rendimentos. E neste informe de rendimentos, eu vou informar lá em rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Muito bem. Então, sempre tem essa questão. Eu posso dizer, mas eu tenho que pagar imposto, mas às vezes, quanto mais tu receber, mais vai pagar conforme a tabela. Então, é bom e é ruim. É bom que tu vai estar recebendo, mas é mais bom do que ruim, né, Vanessa? Eu digo que eu gostaria que as pessoas pagassem muito imposto, porque significa que a renda é bem alta. Bom, temos a pergunta agora do telespectador Carlos. É melhor fazer a declaração conjunta ou separada, Evanilson? Outra dúvida bem comum que nós temos, João e Carlos, obrigado, depende. Sempre o contador, consultor, que sempre vai falar depende, porque realmente nós temos que analisar cada situação.
Mas a sugestão que a gente dá é simula separado e depois simula junto. Dá um trabalhinho? Dá. Mas isso é uma das formas que nós temos de fazer aí uma certa economia tributária. Por quê? Um dos cônjuges poderá ter uma renda mais alta e o outro uma renda mais baixa e despesas. As despesas do cônjuge pode ser usada pelo outro. Isso é interessante, desde que na declaração de um dos declarantes conste o CPF do outro e vice-versa. Essa declaração informativa de CPF do casal serve para justificar uma variação no patrimônio do casal e até para aproveitar este benefício, que seria a utilização da despesa de um na declaração do outro. Mas, quando se declara conjunta, a renda de ambos é somada. E esta soma poderá fazer com que paguem ou restituam menos valor. Então, a sugestão que eu dou é, façam separado e simulem a conjunta. E aí ver o que é melhor para o casal. E se um casal decide fazer conjunta esse ano, ano que vem também tem que fazer conjunto ou ele pode mudar a cada ano? Boa pergunta, João. Pode mudar a cada ano, sem problema nenhum. O importante é cuidar de levar os bens daquele cônjuge que naquele ano estará saindo da declaração do outro. Então, pode ser feito separado num ano, no outro ano em conjunto, sem problema nenhum. Bom, temos uma pergunta aqui da Beatriz, que é também uma pergunta que muita gente tem dúvidas também, que ela pergunta o seguinte: como declarar ganhos de capital na venda de bens? Essa é uma questão que todo mundo que faz alguma venda de um imóvel, de um automóvel, tem alguma duvidazinha, João. E vou esclarecer, então. Bem, primeiro, trazer boas informações. Pequenos bens de pequeno valor. Um automóvel pode ser que eu fizer a venda por valor igual ou inferior a R$35 mil, será totalmente isento. Então, a renda, né, o valor, mesmo que eu tenha comprado por 20 e vendi por 35, este é um rendimento isento, João, até R$35 mil. Se eu fizer a venda de um imóvel que eu adquiri antes de 1988, eu terei descontos. E se eu adquirir antes de 1969, é 100% isento. Então, aqui eu estou trazendo situações totalmente isento. Se eu fizer a venda de um imóvel e for adquirir em até 180 dias, utilizando todo esse valor, também estarei isento. Se for o único imóvel da pessoa e de até R$440 mil, também isento. Então, aqui eu trouxe boas informações. Mas via de regra... Essa questão do comprar um outro imóvel em 6 meses, Sim. 70 dias, né? Se tu vender o imóvel por 500 e tu comprar outro imóvel por 300, pode? Pode, mas eu só terei isenção da parcela aplicada na compra de outro imóvel. Aquele 200, no seu exemplo, ele vai sim ter um ganho de capital aí, proporcional. Tá? E como é que eu faço essa apuração deste ganho? A Receita Federal disponibiliza uma declaração chamada GCAP, que é a Declaração de Ganho de Capital. Nesta declaração eu vou informar toda a operação, desde a informação da compra daquele bem, quem está adquirindo, responderei uma série de perguntas, se a venda é à vista, é a prazo, se eu vou aplicar na venda o valor na compra de outro, se é isento, tudo aquilo que eu comentei anteriormente. E também como eu vou receber essas parcelas. O próprio sistema ele já vai permitir que eu faça a impressão do DARF para pagar o imposto, que eu pago no final do mês seguinte, referente à parcela recebida no mês, vai informar isenção, por exemplo, e esta declaração ela servirá para eu importar na declaração de imposto de renda pessoa física no ano seguinte. Então, a declaração deste ano só no ano que vem que eu vou informar a Receita Federal. Por quê? Porque lá na declaração também vai constar o rendimento isento e tudo isso vai para a declaração de renda. E eu, então, vou importar. Lá na minha declaração de imposto de renda, eu vou informar lá na ficha de bens e direitos que eu vendi aquele bem, a data, o CPF, o nome da pessoa para quem eu vendi. De grosso modo, é isto que faz quando se tem um ganho de capital. Bom, agora temos a pergunta do meu xarado João aqui. Ele fala o seguinte: como declarar rendimentos recebidos do exterior? Recebidos do exterior, eu tenho uma dúvida agora. É aquela pessoa que tem uma casa em Orlando que recebe aluguel
E se é aquela pessoa que também presta serviço para o exterior, pessoa que trabalha com tecnologia, já tem muita gente trabalhando para empresas do exterior. Como é que faz essa? É a mesma coisa? É diferente, é diferente. Quando a pessoa tem, você falou aqui de um imóvel, uma renda de aluguel, ou mesmo aplicações, ações, rendimentos recebidos no exterior, é um tratamento. Se a pessoa tem uma renda de pessoa física no exterior, pode ser outro tratamento. Depende, porque se essa pessoa ela trabalha para o exterior, João, tem que se analisar se ela está no Brasil prestando serviço para o exterior. Neste caso, ela tem que, uma vez que é uma residente tributária aqui no Brasil, mesmo lá no país em que ela preste este serviço, ela tenha um imposto já descontado do seu salário, como acontece aqui no Brasil, ela ainda assim terá que, no Brasil, fazer o pagamento através do Carnê-Leão mensalmente. E esta mesma regra serve para um rendimento de aluguel, ou seja, o rendimento recebido do exterior, eu tenho que fazer, até 2023, tinha que fazer a entrega mensal. Em 24, essa é a grande novidade, eu informo na minha declaração de imposto de renda e pago junto com o imposto aqui no Brasil, deduzindo impostos retidos lá no exterior. Essa é a grande novidade. Em 25, base 24, eu faço na própria declaração anterior a 23, eu fazia mensalmente o recolhimento de um DARF e na declaração de imposto de renda eu deduziria, então, o imposto de renda desde que tenha sido com um país em que o Brasil tem acordos. Às vezes, com as nossas orientações do Evaneiro aqui, muita gente consegue esclarecer e fazer sua própria declaração em casa, né? Mas se tiver dúvidas, é importante contratar um profissional que vai dar essa assessoria com mais certeza. Ainda mais quando tem um pouco mais complexo, né? É bem importante falar com um profissional. Né? Certamente, a gente tem dúvidas de pessoas que, por exemplo, não declaram todas as seus bens, propriedades no exterior por achar que é desnecessário estar em outro país, mas não, gente. A Receita Federal, inclusive a partir deste ano de 2025, está recebendo informações de instituições financeiras de outros países. Já virá a informação na sua declaração, se for a pré-preenchida, de que tem bens no exterior. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui nós abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho celular. Nosso número é o 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito comercial, mais precisamente sobre perguntas hoje sobre imposto de renda. Muitas pessoas com dúvidas na sua declaração, então mande a sua pergunta para nós. E quem está aqui esclarecendo as dúvidas para os nossos telespectadores hoje é o contador, mestre em economia, Evaneiro Aguiar, um grande especialista no tema, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a primeira pergunta, que é a pergunta da Mariana, que eu pensava que eram poucas pessoas que tinham essas dúvidas, Evaneiro, mas pelas mudanças da Receita Federal, que já vem uma série de detalhamentos lá, tem muita gente investindo. Ela fala o seguinte: como declarar investimentos em criptomoedas? Temos realmente, João, um número cada vez maior de pessoas investindo em criptomoedas. E já vou de antemão a avisar que algumas pessoas acreditam que a Receita Federal do Brasil desconheça essas propriedades dos contribuintes, mas não. Inclusive, nesta declaração de 2025, por informação da própria Receita Federal, já virão informações de que a pessoa tem esses criptoativos. Então, cada vez mais a Receita Federal está equipada. Mas não, tem vários tipos também, na declaração tem vários, acho uns 10 tipos de criptomoedas. Exatamente. Houve, então, também uma abertura, João,
com códigos com identificação do seu criptoativo. Antes se colocava como outros bens ou nem se declarava algumas pessoas, mas hoje tem a identificação dessa criptomoeda cada vez mais aberta. Bom, a criptomoeda, assim como outros bens e direitos, é considerado, né, um direito e que quando houver a negociação, então, deste direito que a pessoa estiver vendendo desta criptomoeda, haverá a apuração do ganho de capital. O ganho de capital ele é calculado lá utilizando a declaração GCAP, que é a declaração fornecida pela Receita Federal, onde a pessoa vai informar o custo histórico de aquisição daquela moeda, ou seja, quanto que efetivamente desembolsou na sua aquisição, os dados da venda daquele ativo, para quem, o CPF e o valor da venda. E o próprio programa, então, ele vai já permitir a impressão do DARF. E esta declaração ela vai ser entregue junto com a declaração de renda do ano seguinte. Agora, uma informação positiva. Até R$35 mil é considerado, então, um direito de pequeno valor e estará isento o ganho por mês se vendido até R$35 mil. Não é o ganho de R$35 mil, mas o valor da ação. O valor da venda. Da cripto, né? Exatamente. Comprei por 20, vendi por 35, tive um ganho de 15. Mas o que torna isento é o valor da venda, 35. Bom, agora temos a pergunta do Pedro também, muita gente tem dúvidas, quais são as regras para dedução de despesas médicas, Evanilson? É este ponto, Pedro, e contribuintes, né, que nos assistem, é um dos que mais causa malha fina dos contribuintes, por realmente um desconhecimento. Então vamos lá, vamos trazer aqui algumas regras. Primeiro, todas as despesas médicas, e aqui eu trago psicólogos, dentistas, psiquiatras, são despesas dedutíveis, incluindo planos de saúde seu e do seu dependente. Mas muito importante é analisar o documento recebido lá do plano de saúde, ou a nota fiscal, ou o recibo, e identificar na sua declaração exatamente de quem é aquela despesa. Porque se é uma despesa do dependente e o contribuinte informa como sendo sua, poderá cair em malha fina. Porque é uma obrigação, por exemplo, das clínicas, informar o Evanir pagou, mas era do dependente João, por exemplo. E na hora de fazer a informação daquela despesa, tem que dizer que é do João. E também utilizar apenas despesas de quem está na sua declaração. Se eu pagar uma despesa médica da minha mãe, por exemplo, que ela não é minha dependente, eu não posso, apesar de ter pago essa despesa. Tem que estar na declaração. Importante aqui frisar que despesas com medicamentos, infelizmente, não são dedutíveis, salvo se estiver na conta hospitalar, aquela conta que contém todos ali os gastos com médicos, com exames, medicamentos. Esta conta hospitalar que foi efetivamente desembolsada pela pessoa, todo aquele valor é dedutível do imposto de renda. E mais uma informação positiva, próteses, órteses que a pessoa compre para si ou para os seus dependentes também são dedutíveis. E quando uma pessoa recebe, baixa a declaração pré-preenchida, já vem tudo meio pré-preenchido, as despesas de médico que a gente gastou durante o ano. A gente é obrigado a guardar, por exemplo, os comprovantes médicos, ou se já veio pré-preenchida, não preciso guardar nada? Sim, é obrigação do contribuinte verificar se aquela informação que está sendo trazida na pré-preenchida está correta e, inclusive, comprovar se a Receita Federal pedir esta comprovação para a Receita Federal que realmente aquilo foi gasto por ela, porque ainda acontecem erros. Né? Quem faz a declaração pode cometer algum erro. Quem faz a declaração, o médico, por exemplo, ele tem que fazer na sua declaração essa informação. Ou a clínica, o hospital, pode informar no valor errado, mas eu tenho que corrigir se eu vir que aquele valor não é meu. Bom, agora temos a pergunta da Fernanda. Também uma pergunta também que espero que cada vez mais pessoas façam isso, né? É como declarar doações feitas a instituições de caridade, Evanilson? Eu sou um defensor e doador para a instituição de caridade e eu estimulo muito que as pessoas que fazem não apenas a declaração completa, que é aquela que permite a dedução,
Então, só vou ter direito a restituir se eu fizer a declaração completa. Mas se eu faço a simplificada, façam as doações para essas instituições que dependem, muitas delas dependem exclusivamente de doações para se manterem. Bom, ao longo do ano, então, quem fez doação ao longo de 2024 e agora em 2025, quer aproveitar para deduzir do seu imposto de renda devido, ele tinha até um limite de 6% do imposto devido. Então, eu pude doar ao longo do ano 6% do meu imposto devido. Então, o imposto deu R$1.000, pode doar R$60. Exatamente. Mas vejam, não é o quanto eu vou pagar agora na declaração. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem ao longo do ano, por exemplo, 5.000 retido na fonte e vai pagar agora 5.000 de imposto. Quanto que foi o imposto devido? 10.000. Então, ela pode doar até 6% dos 10.000. E também pode ser feita essa doação diretamente na declaração de imposto de renda, mas neste caso eu só posso escolher 3% para criança e adolescente, indicando o município ao qual eu quero destinar aqueles 3%, e também 3% aos idosos, escolhendo também o município. A diferença é que agora eu tenho 3% para cada um e só posso escolher o município. O próprio programa Declaração de Imposto de Renda, ele permite já trazer, quando eu clicar numa ficha doação direta, ele já traz o quanto é o total que eu posso pagar de doação. No caso, é gerado um documento de arrecadação, tenho até 30 de maio de 2025 para fazer o pagamento e se eu tiver imposto a restituir, ou uma parte do imposto retido a restituir, eu vou restituir também este valor pago no DARF. E a pessoa ela doou para 5 instituições. Qualquer instituição que ela doar, ela consegue aproveitar? Boa pergunta, João. Muito cuidado, porque são somente aquelas instituições autorizadas pelo município, estado ou União como instituição efetivamente de caridade. Bom, agora temos a pergunta do telespectador Ricardo. Como declarar pensão alimentícia recebida e paga? Certo. Tivemos algumas mudanças nos últimos anos em que quem recebe, então, a pensão alimentícia, ela é uma renda isenta, totalmente isenta. Então, entra lá naquela regra, sou obrigado a declarar imposto de renda, recebi, por exemplo, R$40.000. Não, porque o rendimento isento que me torna obrigado a fazer a entrega da declaração é R$200.000. Por mais que seja superior aos R$ 32.888 dos rendimentos tributáveis, eu não estou obrigado a declarar. Então, quem faz o pagamento desta pensão alimentícia, desde que seja por decisão judicial ou acordo homologado, é uma despesa totalmente dedutível da renda para cálculo do imposto de renda. Mas cuidado, que quem fizer o pagamento, ele vai ter que informar lá na ficha do alimentando os dados deste acordo ou decisão judicial. Informa o valor pago, cuide de ter em mãos recibos, comprovantes de transferência, o próprio acordo ou a decisão judicial, porque quem paga a pensão alimentícia está bem sujeito a ter malha fina. Eu, por exemplo, caí em malha fina, sem problema nenhum, fiz a comprovação, tudo certo, porque eu tenho esse acordo judicial. Bom, temos 2 minutinhos finais, que é vou pegar a pergunta da Juliana aqui. Quais são as regras para dedução de despesas com educação? Muito bem, despesas com educação eu tenho um limite de R$ 3.561,50 para o titular ou seus dependentes, desde que seja para a instituição de ensino, escola infantil, ensino fundamental, médio, superior, graduação ou pós-graduação. Não posso, por exemplo, cursinho, curso de inglês, despesas com alimentação, despesas com van, transporte, nenhuma dessas despesas é passível de dedução. Então, cuidado, somente esses cursos regulares que podem ser deduzidos. Tem um limite? R$ 3.561,50 por pessoa que conste na declaração. Só uma última. Despesas médicas têm limite? Despesa médica não tem limite. Essa ainda é uma grande vantagem, não tem limite. Bom, Vanir, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e agradecer a nossa qualificada audiência, desejar uma boa semana. Tchau, tchau, até amanhã.